Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Tradicionalmente, porém, o Festival da Páscoa na Grã-Bretanha não era uma celebração de passagem no estilo judaico, nem coisa alguma ligada a Jesus. A Páscoa, ou em inglês Easter, representava tanto em nome como em época Eostri, que seria a deusa da primavera, cujo feriado era observado muito antes de qualquer associação com o cristianismo. Depois do sínodo, a Igreja Católica aumentou sua força na Grã-Bretanha, mas a Igreja Celta não podia ser suprimida sem uma declaração expressa de guerra contra a Irlanda. No entanto, os dias do imperialismo romano estavam contados e nenhum exército que a Igreja Romana pudesse montar derrotaria as ferozes tropas dos reis irlandeses. A Igreja Celta, consequentemente, permaneceu muito ativa na Grã-Bretanha e a Sagrada Família de São Columba acabou se tornando a sede eclesiástica dos reis dos escoceses. Em meio a tudo isso, o maior problema do bispo de Roma era a sua incapacidade de ganhar supremacia sobre as casas reais da Grã-Bretanha celta. Roma tinha experimentado uma dose de sucesso potencial com a conversão do rei Artur, mas Artur morrera e a herança nazarena do título druida permanecia firme por causa dos sucessores de seu meio-irmão Eochaid Bute. Pouco depois da ascensão de Eochaid, em 610, o bispo Bonifácio IV adotou o novo título romano de Papa, uma alternativa a ser chamado de construtor de pontes, ou seja, o pontífice. Foi uma tentativa clara e positiva de competir com a antiga distinção celta de pai herdada da tradição essênia. Mas quando a nova supremacia papal foi testada em Gianotto, abade de Bangor, ele respondeu que nem ele, nem seus colegas reconheciam tal autoridade. Eles estavam preparados, disse, para reconhecer a Igreja de Deus, mas quanto à obediência, nós sabemos que nenhum dos quais vocês chamam de Papa ou Bispo dos Bispos pode exigir. Uma carta local escrita ao abade de Iona, em 634, referia-se inegavelmente a St. Patrick, que seria o pai prevalecente como nosso Papa. No decorrer dos séculos, várias tentativas foram feitas para negar a herança sacerdotal e patriarcal da Igreja Celta, que era suficientemente autoritária para causar preocupação no Vaticano. As ordens sagradas católicas romanas deveriam depender da sucessão apostólica, mas nenhuma sucessão desta espécie podia ser comprovada, pois o apóstolo Pedro, em que a sucessão supostamente se apoiava, nunca tivera um cargo formal. O primeiro bispo nomeado de Roma foi o príncipe Lino, da Grã-Bretanha, filho de Caractaco, ou Pendragon, e conforme registrado nas constituições apostólicas da Igreja, Lino iniciou a verdadeira sucessão, tendo sido ordenado por São Paulo enquanto Pedro ainda vivia, mais ou menos do ano 58 d.C. Posteriormente, em 180 d.C., Irineu, bispo de Lyon, escreveu: após fundar e construir a Igreja de Roma, os apóstolos deixaram seu ministério sob a supervisão de Lino. Em tentativas de velar a herança real de Lino, costumava-se descrevê-lo como um escravo inferior, mas isso não tirou o espinho do flanco da Igreja e, por causa disso, a doutrina papal tem de ser considerada infalível quando emana do trono. Sem essa doutrina, todo o conceito de uma progressão estruturada de bispos superiores na sucessão apostólica desde Pedro cairia por terra, pois Pedro nunca foi bispo de Roma ou de qualquer outro lugar.
O bispo Teodósio tentou forjar um vínculo apostólico em 820 d.C., ao anunciar que os restos mortais de Tiago Boanerges, que seria então São Tiago o Maior, tinham sido desenterrados em Compostela, na Espanha. E em 899, resultante santuário em Santiago, que seria o São Tiago, se tornou uma grande catedral destruída pelos mouros, isso em 997, e reconstruída em 1078. Mas era de conhecimento comum do Novo Testamento que Tiago Boanerges, que seria o irmão de João, fora executado em Jerusalém por Herodes de Calcis, em 44 d.C., como visto em Atos. Portanto, era mais provável que os ossos descobertos, se é que pertenciam a alguém chamado Tiago, fossem do discípulo Tiago Cleofas, que veio para o Ocidente com sua esposa Maria Jacó na jornada de Madalena. Mesmo essa é a possibilidade remota, porém, já é sugerido que, de modo nada convincente, que as relíquias e a posterior herança de Santiago de Compostela pertencessem, então, a Prisciliano d'Ávila. A cisão final de Roma com a Igreja Oriental ocorreu em 867 d.C., quando a segunda anunciou que mantinha a verdadeira sucessão apostólica. O primeiro concílio do Vaticano discordou. Então, Fótio, o patriarca de Constantinopla, excomungou o Papa Nicolas I de Roma. Isso provocou novas brigas quanto à definição da Trindade. Os católicos da cristandade ocidental decidiram ratificar o que era então chamado de o Artigo Filioque, introduzido no Concílio de Toledo mais ou menos em 598 d.C. Ele declarava que o Espírito Santo precedia do Pai e do Filho, que seria no latim então Filioque. A Igreja Oriental afirmava o contrário, dizendo que o Espírito procedia do Pai pelo Filho, que seria Dia Tohu. Era um ponto de discussão teológica intangível e até extraordinário, mas aparentemente bom a ponto de dividir no meio o cristianismo formal. Na realidade, claro, tratava-se apenas de uma desculpa trivial para perpetuar o debate acerca de quem deveria controlar politicamente a Igreja, Roma ou Constantinopla. O resultado final foi a formação de duas igrejas distintas a partir da original. Com o passar do tempo, a Igreja Oriental mudou-se relativamente pouco. De sua primazia em Constantinopla, ela continuou seguindo rigidamente os ensinamentos das Escrituras e seu foco de culto se tornou o ritual da Eucaristia, que seria dar graças com pão e vinho. O catolicismo, por outro lado, passou por numerosas mudanças. Novas doutrinas foram acrescentadas e velhos conceitos adotados ou mais bem substanciados. A partir do século XII, 7 sacramentos passaram a ser considerados capazes de personificar a graça de Deus na vida física de uma pessoa, embora nem todos fossem necessários para a salvação individual. Eram classificados como batismo, primeira comunhão, crisma, confissão e penitência, a ordenação em ordens sagradas, a solenização do matrimônio e a unção dos enfermos e dos moribundos, a extrema-unção ou os ritos finais. Foi declarado também que o pão e o vinho da comunhão eram realmente transformados na consagração, no corpo físico e no sangue de Jesus, ou seja, a doutrina da transubstanciação. Assim como a Igreja Romana de Constantino começara como um híbrido, também a sua estrutura permaneceria composta. Novos métodos e ideologias foram introduzidos para manter um eficiente controle das congregações à distância, numa sociedade católica que se expandia. Desta forma, o catolicismo romano evoluiu de maneira estritamente regulada e algumas doutrinas que hoje parecem ser tradicionais são, na verdade, alguns implementos recentes. Foi só na era vitoriana que certos aspectos do credo católico, até então apenas implícitos, foram determinados como itens explícitos de fé. A doutrina da Imaculada Conceição, por exemplo, só foi expressada formalmente em 1854, quando o Papa Pio IX decretou que Maria
a mãe de Jesus também fora concebida livre do pecado original. A assunção de Maria ao céu só foi definida mais ou menos na década de 1950 pelo Papa, aí sim, Pio XII, enquanto que o Papa Paulo VI proclamou Maria como mãe da Igreja em 1964. Tais decretos eles foram possíveis graças à afirmação de autoridade da infalibilidade do Papa. O dogma referente a isso foi proclamado no Primeiro Concílio do Vaticano em 1870, quando se afirmou, sem tolerância a contestações, que o Papa é incapaz de errar ao definir questões pertinentes ao ensinamento da Igreja e à moralidade. A Igreja Católica Romana não pretendia apenas manter o controle dos registros históricos e da literatura romântica. Na verdade, os bispos tinham em mira qualquer coisa que parecesse contrária às suas noções dogmáticas e, com isso em mente, implementaram uma correção ortodoxa que passou a regulamentar toda a esfera criativa. Que a Madonna só fosse representada em branco e azul já foi comentado, mas havia outras regras que governaram a arte sacral em geral. Alguns artistas, como Botticelli e Poussin, conseguiram introduzir elementos simbólicos em suas obras. Algo que os que não iniciados não compreenderiam, mas em termos gerais, a arte de boa parte da Europa era limitada por rígidas orientações do Vaticano. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.